depois que nós falar um pouquinho aqui já vai dar para esclarecer. Bom, passados 5 minutos, o Instagram já tinha que entregar para quem precisava e vai ficar entregando. E aí a gente já pode começar. Oi, Dani. Dani Chuvas, advogada brilhante de Porto Alegre. Parceiraça minha aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou fisioterapeuta. A minha especialidade é fisioterapia forense, sou pós-graduado em fisioterapia forense. Também sou fisioterapeuta do trabalho, especialista Abrafit Cofito. Sou perito sênior pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense. Sou pós-graduado em Engenharia Humana, que é uma área que engloba ergonomia, higiene ocupacional e auditoria, é uma fusão de tudo isso. Sou perito judicial, essa é a minha principal atividade. Eu sou perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Mais especificamente, eu atuo na Sexta Vara do Trabalho de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que é a vara especializada em doenças ocupacionais e acidentes típicos. Também sou proprietário de uma empresa chamada Inove, que é ergonomia de resultados, e da Inicial Estratégias Periciais, que trabalha com os advogados. E também sou produtor, junto com o Thiago Marchese, da Peritoteca, que é o primeiro podcast de perícia fisioterapêutica do Brasil. Com muito orgulho a gente deu o start aí na perícia fisioterapêutica. E aí, ao longo da minha carreira pericial, a primeira vez que eu tive contato com a CIF, que é o tema da nossa live, foi em 2011, quando eu iniciei a pós-graduação em fisioterapia forense. O que acontece? Lá em 2011, quando a gente começou a pós, o professor Ricardo Wallace apresentou a CIF para a gente. E a CIF, então, ela ingressou no universo da fisioterapia em 2009, e eu fiquei abismado que 2 anos depois, era ainda 2011, e eu ainda não conhecia a CIF, eu fiquei apavorado. Como assim? Passado 2 anos aí já da implementação, eu não conheço? Como assim? E aí você observa que passados mais de... praticamente ano que vem vai fazer 10 anos, ano passado fez 10 anos da implementação da resolução da CIF, e o fisioterapeuta não faz uso da CIF. E o que significa CIF? Porque às vezes o cara começa a falar e... mas o que é CIF? CIF significa Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Dito isso, eu queria propor uma reflexão para nós aqui, que estamos conversando nessa live. Como está o seu diagnóstico fisioterapêutico? Você que está me assistindo agora, quando você avalia o paciente, você recebeu o paciente lá no seu consultório, você fez a anamnese, fez a avaliação física, fez testes, enfim, usou da semiologia fisioterapêutica para conduzir aquela consulta. Ao final, como é que você conclui isso? O que você escreve no seu prontuário? O que você escreve na ficha lá do paciente? Como é que você conclui isso? Como é que você conclui em relação ao diagnóstico fisioterapêutico, após a aplicação de toda a semiologia? O que você escreve lá? Você já parou para pensar o que você está escrevendo? Como é que você anota isso? Reflita, comece a refletir a partir de agora como é que você está fazendo isso. Quando eu faço essa pergunta, às vezes numa palestra, até nos cursos que a gente ministra, às vezes na semana acadêmica, a primeira coisa que me vem mas só um pouquinho, onde é que está o diagnóstico fisioterapêutico? Onde é que ele aparece? Porque eu nunca ouvi falar que o fisioterapeuta faz diagnóstico. E aí, nós vamos voltar na época da faculdade, quando a gente tinha aquelas cadeiras de legislação e a gente detestava. E eu sou um deles. Tudo bom, Imperato? Bruno, Vitor, obrigado pelo prestígio aí. A gente volta no tempo e começa... Eu confesso, eu detestava a cadeira de legislação, achava uma bobagem. O que legislação ia acrescentar na minha vida profissional? O quanto eu ia melhorar
o meu diagnóstico ou a minha capacidade de avaliar um paciente através da legislação da fisioterapia. E eu negligenciei a legislação por muito tempo, até 2011, quando eu conheci a perícia fisioterapêutica. E o diagnóstico fisioterapêutico, ele está descrito e pontuado desde 1987, há muito tempo, 30 anos pelo menos, na resolução COFIT 80. E eu vou ler pra gente aqui, apesar, eu não gosto de leitura, mas como isso está firmado em resolução, nós não podemos comer palavras. Então eu vou ler para nós aqui, só para montar o conceito. É competência do fisioterapeuta elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como uma avaliação físico-funcional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes na sua estrutura e no seu funcionamento. Grave essa palavra, na sua estrutura e no seu funcionamento. Funcionamento, vamos ligar à função. Com a finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas, considerados os desvios dos graus de normalidade para com a anormalidade. Então veja, a gente está fazendo uma comparação do que eu estou vendo com o que é normal. E eu considero o que é anormal com base naquilo que eu estou vendo e comparando com a literatura. Prescrever, baseado no constatado da avaliação físico-funcional, as técnicas próprias da fisioterapia, qualificando e quantificando-as, dar ordenação ao processo terapêutico, baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas, induzir o processo terapêutico do paciente, dar alta nos serviços de fisioterapia, utilizando os critérios de reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem necessidade de continuidade destas práticas terapêuticas. Veja só, olha a potência do nosso diagnóstico. Olha quantas coisas ele envolve. Porém, ele é, da forma que ele foi colocado aqui na COFIT 80, conceitual. É um conceito do diagnóstico. Mas firmar o diagnóstico, a gente não tinha ainda uma capacidade de fazer isso com palavras, ou cada um usava a sua maneira. E aí, linkando com o diagnóstico, a gente deveria pensar, por exemplo, fazer uma reflexão também no nosso atestado. Beleza, como é que está pontuado o meu diagnóstico? E como é que está pontuado o meu atestado? Quando eu atesto e quando eu assino alguma coisa, a gente tem que refletir que aquilo vai. Você já parou para pensar que aquele seu atestado vai andando? Vai andando, vai chegar em algum lugar. E a minha reflexão sobre CIF vem muito dos processos judiciais que eu atuo, que eu já atuei em mais de 1000 processos. Sejam previdenciários, securitários, criminais, fazenda pública, trabalhista. E nesses processos vem muitos documentos. E eu fico reparando nos documentos do fisioterapeuta. Até hoje, eu nunca recebi um atestado codificado, quantificado e qualificado pela CIF. Com diagnóstico firmado, após a avaliação físico-funcional específica da semiologia do fisioterapeuta, não tinha. E aí isso vai andando. E os atestados que eu recebo paciente com diagnóstico de artrose de joelho, submetido a eletroterapia, cinesioterapia e alongamentos e papapá, e assina, entrega e passa aquilo para frente. E assim, ou atesto para os devidos fins que o paciente fez 10 sessões de fisioterapia. E assim aquilo vai ter o nome embaixo. Vai a tua assinatura ali. Quem escreveu aqui? E aí nós adoramos e nos espelhamos e devemos fazer isso na medicina. A medicina é uma profissão muito mais antiga que nós, fisioterapeutas, que somos de 69. E a gente se espelha muito neles. E aí eu pergunto, você já viu algum atestado médico sem CID?
O médico escreveu lá que ele viu o diagnóstico dele e ele codifica com a CID. Reflitam, já viram alguma vez? E nós, fisioterapeutas? Oi, Thiago, tudo bom? Thiago Vuono, grande perito também. Obrigado pelo prestígio. Você, quando faz o seu atestado, você coloca o código CIF referente ao seu diagnóstico? Aliás, o fisioterapeuta pode emitir uma CID? Já fizeram essa pergunta? O fisioterapeuta pode emitir uma CID? Foi lá, avaliou o paciente e vai ao final botar uma CID. Quando eu estava na faculdade, eu sempre ouvi que não poderia, que a CID é do médico. Porque CID é Código Internacional de Doença. Só que alguém esqueceu de contar uma parte. Porque CID significa Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde. E o E depois vai fazer com que você tenha diversos CIDs para emitir. Por exemplo, procurem depois o CID Z50, reabilitação cardíaca. Qual que é o profissional capaz de emitir esse CID? Qual que é o profissional que é capaz de emitir o CID de reabilitação cardíaca? Falando nos fisioterapeutas do trabalho, quantos CIDs são linkados com KNAI? E alguns CIDs são de má adaptação ao trabalho, o ergonomista pode fazer. Movimentos repetitivos, posturas forçadas, são todos CIDs capazes de serem emitidos pelo fisioterapeuta. Então, nem tudo que dizem que podemos e que não podemos fazer é verdade. Nós precisamos da legislação e ficar atentos a isso, de que nós podemos muito mais, de que a nossa avaliação ela é complexa e ela deve ser codificada, qualificada e quantificada pela CIF. E aí, outra barreira que a CIF encontra é digamos assim, um rótulo ou uma chaga de que ela é muito complexa. Mas na hora de aplicar a CIF é muito complexo, porque tem que pegar um checklist desse tamanho e fazer 1000 apontamentos. Aí você pensa lá, vai fazer um curso de CIF, de uma semana. Cara, realmente a CIF, tudo bem, ela não é uma barbadinha, mas ela não é complexa ao ponto de colocarem ela em algum lugar inatingível, que ninguém vai conseguir chegar lá. Eu não vou conseguir alcançar o conhecimento, ao contrário. Se você praticar no dia a dia, todo dia você fizer o raciocínio de que após a sua avaliação fisioterapêutica, você vai firmar o seu diagnóstico codificado e quantificado pela CIF, cara, vai ser barbada. Todo dia aquela aplicação, aquilo fica intrínseco. Não tem como errar, você já vai pensando na formatação do que você vai escrever com base na linguagem universal da CIF. Então não tem essa complexidade que o pessoal às vezes pinta. A primeira coisa e a primeira, digamos assim, desmistificação que a gente tem que fazer da CIF é que ela agora eu vou desmembrar o que significa classificação internacional de funcionalidade, de incapacidade e de saúde. Primeiro, por que a CIF é uma classificação? Simples, já está escrito, é uma classificação. Então, se ela é uma classificação, ela não é um método de avaliação. Então você não vai pegar o texto da CIF com 230 páginas, vai botar embaixo do braço, vai entrar no consultório e vai dizer, bom, agora eu vou avaliar o ombro do meu paciente pela CIF. Beleza, abre lá, não vai achar. Não tem dentro dela o método que você vai usar para avaliar o ombro do seu paciente. Você não vai encontrar dentro da CIF o método para fazer uma avaliação complexa da mão. Você não vai encontrar dentro da CIF um método para avaliar linfoedema pós-mastectomia radical, nem pós-artrodese, nem pós
ligamento cruzado, nada, não tem lá dentro. Por quê? Porque ela é uma classificação. E como classificação, ela segrega coisas. Ela separa A, B do C. Ela classifica. E dentro desse contexto de classificação, especificamente a CIF, ela classifica alguns graus de deficiências. E aí a gente vai ter lá nenhuma, leve, moderada, grave e completa. Quando a gente falar em estrutura, a gente tem alguns outros qualificadores, mas a grande maioria dos qualificadores que a gente usa, e por isso que ela é uma classificação, ela vai classificar algo em como leve, ela vai classificar algo como moderado, como grave, porque ela segrega. E como é que ela vai fazer isso? Porque ela é uma classificação estatística. Eles pegaram a OMS foi muito inteligente, ela pegou uma régua de 100% da estatística e cortou no meio. Bom, de 50% a 96% é algo grave, porque estatisticamente tudo isso, quando você tem um range entre 50% e 96%, estatisticamente para tudo é grave, é importante, digamos assim, tem valor estatístico. Aí sobrou os 50% para baixo, que é entre 0 e 49, aí cortou no meio de novo. Aí você tem um range de 25 a 49, que são classificações moderadas. E depois você tem no começo, entre 5 e 24, uma classificação leve. Tá, mas como que eu vou achar isso, cara? Como é que eu vou classificar isso na minha cabeça? Eu não entendo isso. Simples. Lembra que o diagnóstico do fisioterapeuta, e aí depois eu espero que ao final da live vocês entendam que a CIF, parece que a OMS fez assim: fisioterapeutas, peguem a CIF para vocês, ela foi pensada em vocês. Como é que eu vou saber classificar isso? Eu vou pegar, lembra que o nosso diagnóstico diz que a gente compara desvios da normalidade com a normalidade? É simples, eu vou pegar o que é normal com aquilo que eu estou vendo e vou comparar, sempre transformando em percentual, porque a linguagem e a conversa dela é em percentual. Claro que a gente vai, muitas partes da CIF elas são opinativas, mas nós, em virtude da minha atuação como perito judicial, eu não posso só verbalizar as coisas, eu tenho que provar para o juiz determinados percentuais. Então nós transformamos tudo em percentual. Eu vou dar um exemplo simples e objetivo para você entender que não tem nada de complexo. Por exemplo, eu avaliei o meu paciente especificamente na função mobilidade articular ativa de flexão de ombro. E durante esse movimento ativo, o indivíduo conseguiu 90 graus de flexão. Ótimo! Concluí que ele tem 90 graus. Mas e aí, Douglas? 90 graus é quanto? É leve? É grave? É pouco? É muito? É nada? É tudo? Não sei. Aí você vem e invoca a CIF. Beleza. Qual que é o padrão normal para uma flexão de ombro? Bom, se eu pegar como referência, porque a referência sou eu que vou escolher e o método também sou eu, é o examinador que escolhe. Se eu pegar como referência a ergonometria de Marx, ela vai dizer que é 180 graus. Bom, o normal é 180 graus. Eu estou vendo 90 graus. Se eu fizer uma regra de 3 simples, onde eu digo que 180 é 100% e 90 é X e eu cruzar, vai dar 50. 50% de capacidade, restando uma deficiência de 90%, de 50%. E 50% pela CIF é grave. Então aqui eu acabei de quantificar e qualificar. Eu estou dizendo que ele tem 90 graus de flexão ativa, que é 50% do normal, grau 3, grave. Aí, por exemplo, se eu quiser continuar falando em codificação, eu vou buscar lá um código dentro da CIF, que é o B7101, que fala da função mobilidade articular, e vou botar lá o meu código B7101.3, grave. Por isso que a CIF é uma classificação. E por que ela é internacional?
é uma classificação internacional. Porque se eu pegar esse código B7101.3 e mandar lá para o meu colega na China, ele não fala uma vírgula de português e eu não falo uma vírgula de mandarim, junto com o código da estrutura que eu avaliei previamente, ele vai saber, se eu disser que no código da estrutura fosse o ombro, ele ia saber que aquele indivíduo tem uma deficiência na função mobilidade articular grave. Por quê? Porque o código B7101 diz isso para ele. Então, a CIF é uma linguagem e ela é internacional porque ela congrega todo mundo. Todo mundo fala a mesma língua quando o assunto é funcionalidade. Então, por isso que a CIF é uma classificação internacional e ela é de funcionalidade porque ela avalia aspectos relacionados às estruturas do corpo, às funções e a repercussão de eventuais deficiências em estruturas e funções numa vida funcional, uma vida ativa e participativa. Ou seja, ela consegue dizer quanto uma lesão, uma deficiência numa estrutura impactou nas funções daquela estrutura ao ponto de aquele indivíduo ter uma restrição para viver ou uma limitação na capacidade de fazer alguma coisa. Então, a CIF ela é, por isso, uma classificação internacional de funcionalidade. E por que ela é de incapacidade também? Porque ela é capaz de pontuar, de classificar, de segregar, de apontar perdas em estruturas ou funções, reduções, aumentos, excessos, desvios nas funções e nas estruturas e o reflexo disso numa vida ativa e participativa. Então você vai ter a funcionalidade, que são as questões normais, as incapacidades, que são as limitações que o indivíduo tem. Doutor, vai ficar gravado, vou precisar atender. Não, o que eu pensei em fazer, eu vou subir no meu blog depois, eu vou dar um jeito de baixar a live e depois eu subo no blog e depois eu posso extrair o áudio e também lançar num podcast. Aí a gente dá um jeito depois. Me cobre, mas eu vou dar um jeito de deixar gravado. Então, quando a gente fala de incapacidade, nós fisioterapeutas, quando nós entendermos a CIF na sua essência, nós vamos começar a utilizar os termos corretos. Porque hoje nós temos, e eu não condeno, e também não estimulo a gente a deixar de usar os termos incapacidade quando nós queremos dizer que o indivíduo não consegue fazer uma flexão de ombro, nós temos o costume de dizer que ele tem uma incapacidade de flexão, uma incapacidade de abdução. Porém, no contexto da CIF, a incapacidade ela é mais abrangente, ela é maior, ela é um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, eu vou ter deficiências nas estruturas, deficiências nas funções, deficiências na limitação de capacidade, na restrição de desempenho. E aí, se eu avaliei tudo isso junto, eu consigo dizer que o indivíduo tem uma incapacidade. Mas se eu não avaliei a estrutura, a função e o impacto disso, eu não posso falar pela linguagem da CIF. A CIF, para você atestar uma incapacidade, você tem que ter visto o todo. Então, por isso que a CIF é uma classificação, ela é internacional, ela é de funcionalidade, ela é de incapacidade e ela é de saúde. Por quê? Porque ela analisa as condições de saúde e aquelas relacionadas à saúde. Então, tudo que influencia o indivíduo, ela é capaz de classificar. Uma certa ocasião, eu fiz uma pergunta no meu LinkedIn, mas a CIF cabe CIF dentro da ergonomia? Para minha surpresa, me disseram que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só um pouquinho. Ergonomia, olha a pessoa, e se envolveu a pessoa, tem CIF. E aí, lá nos fatores ambientais que a CIF classifica e avalia, de certa forma, você tem ruído,
iluminação, temperatura, velocidade do ar, umidade, fatores ambientais estão dentro da NR17. Então sim, a CIF cabe dentro da ergonomia. A CIF cabe em tudo que o fisioterapeuta faz. Tudo. Não tem nada que não caiba dentro da CIF para o fisioterapeuta. É tão verdade o que eu vou dizer, o que eu estou dizendo, que a CIF ela tem 8 capítulos nas estruturas e ela tem 8 capítulos nas funções. E dentro disso, vocês vão ver que de todos os capítulos que a CIF tem para classificar deficiências em estruturas e funções, de todos os capítulos, só tem um que não tem uma área de atuação do fisioterapeuta. Só um. Quando vocês, porventura, vierem estudar a CIF e vocês organizarem, começarem a leitura, vocês vão verificar que ela foi construída, a disposição dos capítulos da CIF, ela foi construída de crânio caudal. Ou seja, os capítulos são distribuídos de crânio caudal. Então, primeiro, o capítulo 1, estruturas do sistema nervoso. Então, são todas as estruturas que envolvem o sistema nervoso. E aí, nós vamos ter também casados entre as estruturas e as funções, os capítulos também construídos de crânio caudal. Então, se você falar em estruturas do sistema nervoso, vamos falar de cérebro, cerebelo, medula, etc. E aí, no capítulo 1, você vai ter as funções relacionadas a essa estrutura. Sei lá, memória, pensamento, raciocínio, etc. Condição nervosa, etc. E aí, vamos lá. No capítulo 1, que área da atuação da fisioterapia cabe? Neurofuncional. Então, a fisioterapia neurofuncional, ela vai encontrar a sua realidade muitas questões envolvendo as estruturas e as funções no capítulo 1, que fala, então, das estruturas do sistema nervoso. Aí nós vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 que é olhos, ouvidos e estruturas relacionadas. Então, de crânio caudal. Crânio caudal. Então, começa aqui o capítulo 1, capítulo 2. Aí você vai dizer, mas olhos, ouvido, não nada a ver com a fisioterapia. Mas só um pouquinho. E a área de fisioterapia vestibular são estruturas do pavilhão auditivo. E lá nós temos uma estrutura específica que é o labirinto vestibular. E há inúmeros colegas que trabalham com reabilitação vestibular. E aí você está lá no capítulo 2. Então você tem uma estrutura e uma função casada no capítulo 2. Aí nós vamos para o capítulo 3, que é aqui. Estruturas relacionadas à voz e à fala. Olha, não encontrei áreas da fisioterapia específicas relacionadas à estrutura da voz e à fala. Talvez se alguém tiver uma ideia de alguma função relacionada à voz e à fala que a gente pudesse atuar, lança no chat aí, eu me mando um e-mail depois que eu vou incluir nas próximas palestras, lives sobre CIF e ainda vou citar a pessoa. Olha, teve uma pessoa que conseguiu achar para mim. Depois nós vamos para a altura do tórax. E aí nós temos ali estruturas do aparelho cardiovascular, do sistema imunológico e do aparelho respiratório. E aí é legal, porque aqui a gente encontra qual área da fisioterapia? A pneumofuncional, a cardiorrespiratória. E aí na pneumofuncional as funções, nós temos as funções relacionadas aos músculos da respiração. E aqui no capítulo 4 cabe a área da fisioterapia oncológica. Por quê? Porque nós temos ali vasos linfáticos nas estruturas e nas funções do capítulo 4. Então veja que até agora nós estamos 4 capítulos, um só não tem relação direta com a fisioterapia. Até agora todos têm. Ou com alguma área da especialidade, ou seja, do especialista naquela área, ou da área de atuação, né? Então, estávamos no tórax, desce para o abdômen. No abdômen nós temos ali estruturas relacionadas com o aparelho digestivo e com o sistema metabólico e endócrino. E aí aqui nós temos, no capítulo 5, as áreas da osteopatia,
Então, estruturas relacionadas com o aparelho digestivo e com o sistema metabólico endócrino. Aqui também cabe todos os profissionais da área de fisioterapia que trabalham, por exemplo, eu vi que a Lara estava online aqui na nossa live. A Lara é uma fisioterapeuta que tem formação e atua na especialidade de musculação terapêutica, que trabalha com pacientes obesos, muitos deles submetidos à cirurgia bariátrica. E aí, essa questão envolvendo o metabolismo é muito importante. Uma vez eu fui interpelado numa palestra, que eu estava falando que o fisioterapeuta tem que se interessar fisioterapia bariátrica. Valeu, Lara, show de bola. Tem que se inteirar das questões envolvendo nutrição, tem que saber questões de metabolismo e tal. Aí a pessoa, mas fica quieto, isso aí, nutrição é com nutricionista. Só um pouquinho, digo eu. Olha só, você não é um profissional do movimento? Essa fala do professor Ricardo Wallace. Para haver movimento, antes do movimento acontecer, teve uma quebra de ATP lá na célula. E se você não conhece isso, você não sabe nada de movimento, não sabe nem onde começou o movimento. Então, antes de olhar a flexão, pensa quanta rota metabólica teve antes para aquele movimento acontecer. Então, no capítulo 5, nós temos fisioterapia lá. Depois, nós vamos para o capítulo 6, que diz estruturas relacionadas com o aparelho geniturinário e reprodutivo. Área gineco-obstetrícia, saúde da mulher, super presente nesse capítulo. Tem ali, só se tem uma, que é estruturas do pavimento pélvico, tem inúmeras estruturas. Então veja, o profissional, o fisioterapeuta que atua com gineco-obstetrícia, com saúde da mulher, enfim, não é uma área que atua, às vezes até a terminologia não está tão adequada, mas enfim, encontra a sua realidade na CIF no capítulo 6, está ali. Aí depois vem o capítulo 7, que esse aqui para mim parece que foi assim, ó, tá, vocês vão poder pegar um pouquinho de todos, mas os 7 vamos dar para fisioterapia. Estruturas músculo-esqueléticas e relacionados com o movimento. Cara, tem até a palavra ali. Então, assim, realmente, esse capítulo 7 vai ter tudo que a gente faz no nosso dia a dia, no feijão com arroz. Tem todas as estruturas relacionadas ao movimento para a gente codificar, quantificar e qualificar. E por último, nós temos o capítulo 8, que é o capítulo da pele e estruturas relacionadas. E aí, gente, aqui nós temos a fisioterapia dermatofuncional. Então, de 8 capítulos de estrutura e de funções, só o da voz e da fala que talvez a gente não encontre guarida para atuar ali. Mas em todos os outros vão ter estruturas e funções que vão caber ao fisioterapeuta fazer essa avaliação. E um instrumento fantástico deste está sendo negligenciado por nós. Nós não usamos. Quantos de nós codifica, quantifica e qualifica seu diagnóstico? Quanto de nós preenche adequadamente o formulário? Quantos de nós assinam o atestado com o seu diagnóstico? Eu já assinei um atestado com CIF e recebi um telefonema do médico. Vem cá, o que é esse monte de número aqui? Eu digo, não, é o diagnóstico. Mas da onde saiu isso? Da CIF? Mas o que é isso? Eu digo, não. Expliquei para ele, poxa, que legal. Não sabia. Tem, sim, CIF e tal. Expliquei para ele. Aí ele disse, poxa, que legal, não sabia que o fisioterapeuta podia codificar também. Então, nós estamos com a ferramenta aí na mão e acabamos não usando. Dentro de tudo que eu falei, vocês vão observar que de maneira reiterada eu falo estrutura, função, limitação, restrição. Por quê? Porque a CIF ela contempla 4 grandes domínios.
a gente chama de domínios as áreas de estudos dentro dela. Um domínio é a estrutura, o outro domínio é a função, o outro domínio é limitação da capacidade e restrição de desempenho. Nosso presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, Dr. Eduardo Lemes, que honra, agora até fiquei nervoso aqui, mas vou continuar, fique tranquilo. E nós temos um domínio relacionado a fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? Os fatores ambientais são a vida real do indivíduo e as barreiras que ele encontra no seu dia a dia. Podem ser barreiras urbanísticas, arquitetônicas, barreiras, enfim, de interface, coisas que tem no ambiente que dificultam ainda mais a vida desta pessoa, somado à deficiência que ele tem em estruturas, funções, limitações e restrições. E dentro dos fatores ambientais, além das barreiras, nós também temos os facilitadores, que são elementos que tem no ambiente do indivíduo que ajudam ele a superar as deficiências que ele tem. Então, por exemplo, nós, fisioterapeutas, nós somos facilitadores dentro do contexto da CIF, porque o nosso trabalho ajuda a pessoa a superar aquela deficiência. Uma rampa é uma barreira, né? Ele é uma barreira arquitetônica que dificulta a inclusão dessa pessoa numa vida ativa e participativa. Então, nós temos esses grandes domínios da CIF, 4 grandes domínios que a gente encontra aqui. Bom, até aqui, nessa fala que eu fiz até agora, eu tentei convencer vocês que estão me assistindo de que é importante estudar CIF, de que é importante você se tornar um profissional diferenciado, de você ter autoridade naquilo que assina, de você imputar valor na sua consulta fisioterapêutica. Tudo isso eu tentei convencer através do amor, falando a importância, o quanto faz necessário estudar a CIF, que ela está desde 2009 disponível para o fisioterapeuta, e ao longo já se passaram 11 anos e ainda nós não usamos. Até agora foi pelo amor. Mas agora eu vou trazer a dor. Por quê? Porque em 2009, através da Resolução 370, o COFITO escreveu os 2 seguintes artigos. Eu vou ler na íntegra. A partir de 2009, 6 de novembro de 2009, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional adotarão a CIF, segundo recomenda a OMS, no âmbito de suas respectivas competências institucionais. Então, quando o teu conselho de classe diz assim, que os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais adotarão, significa que ele é uma ordem, não é um acho que posso ou não posso. Mas, porventura, mas adotar, adoção, a palavra genérica, pode ser que não. Beleza. Aí nós vamos para o artigo 2º. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional aplicarão, após os respectivos diagnósticos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais, a versão atualizada da CIF e sua derivada. Então aqui o COFITO faz firmar que você precisa aplicar a CIF imediatamente após o seu diagnóstico. Não é uma condicionante, é uma obrigação. Não é um talvez, não é um será que posso? Não, é 2 palavras de ordem. Adotarão e aplicarão a CIF. Quantos de vocês estão surpresos com isso? E digo mais. Claro, o conselho não vai sair multando as pessoas, promovendo o tribunal de ética, porque você não está usando. Mas olha só,
Se você não está usando, você está infringindo essa resolução. E deixar de cumprir resoluções é infração ética. Então, ao fim e ao cabo, se você pensar racionalmente e na letra fria da resolução, quando você termina o seu diagnóstico e você não usa a CIF para falar o que você viu, você está incorrendo em infração ética. E eu sempre lembro os ergonomistas, nós fisioterapeutas do trabalho, melhor dizendo, porque o fisioterapeuta que atua com a saúde do trabalhador é o fisioterapeuta do trabalho. Lembrando que para usar a nome na fisioterapeuta do trabalho você tem que ser especialista após prova da Brafit Cofito. No momento que você pega e você bota o nomezinho da pessoa no topo de uma folha branca, João, e o João começa a contar a história dele, aquilo virou um prontuário. Não é nada muito, como é que eu vou dizer assim, não é uma folhinha. Não, ele começou a contar coisas sigilosas, coisas da intimidade dele. E a intimidade é resguardada pela Constituição Federal. O cara botou o nomezinho dele lá, João. Ah, João, o que o senhor está sentindo? Estou sentindo isso. Então, gente, você virou prontuário. E o nosso prontuário tem resolução própria. Essas questões da CIF são muito delicadas. Prontuário, por exemplo, ao longo das perícias que eu já fiz, eu sem querer demiti uma colega em meio a uma perícia, mas não foi por querer mesmo. Eu estava colhendo o depoimento do reclamante e ele estava mentindo na cara dura. Não tinha nenhum tipo de... enfim, não estava tão mal assim. E a empresa tinha ambulatório de fisioterapia. Daí eu pensei, cara, vai ter tudo no prontuário. Vou pedir o prontuário e lá vai estar escrito as deficiências, as incapacidades. O cara estava bem, foi várias vezes lá no ambulatório e ficou bem. E no meio da perícia eu pedi o prontuário. E a colega, prontuário? O prontuário, pois é, o prontuário. E aí o que aconteceu? Ele não tinha o prontuário. Ela tinha uma folha onde ela anotava lá os dias que o cara foi, não tinha avaliação, não tinha reavaliação. Isso dá um maior problema no processo, porque eu não quis pedir o prontuário, o advogado do reclamante pediu, enfim, a pessoa se lascou e o juiz informou o conselho de que a pessoa não estava cumprindo as resoluções. Então é muito complicado. Amanhã depois você faz um atestado, né? E o atestado vai caminhando por aí. Quantas vezes me dá um atestado que eu vou no INSS, que vou me encostar. Aí o atestado lá não tem diagnóstico, não tem CIF lá dentro, não tem codificação. Está escrito lá, atesto que fez 10 sessões e tal. Reflitam, porque isso, com o tempo, essa exigência vai vir aos pouquinhos, né? E essa é tentar convencer pela dor, para que você não sofra uma infração ética, para que você não seja intimado a entregar alguma coisa que você não tem. É muito fácil acontecer de você ser intimado a entregar o prontuário, e lá ele tem que ter diagnóstico, e ele tem que estar codificado, tem que estar quantificado e qualificado pela CIF. Eu vou... Nossa, passa voando, né? Já é 8h20, daqui a pouco já vai... O Instagram vai me cortar. Vou responder a pergunta da colega. Quando eu abri a live, ela me perguntou... Claro, no meu perfil de seguidores, a grande maioria trabalha com perícia ou se interessa pela área. Por isso que a pergunta dela é focada na perícia. Ela me perguntou se no parecer ad hoc que ela entrega para o advogado, já tem que ter a CIF. Cara, a CIF tem que ter em tudo que você escreve. Quando você vai firmar alguma coisa em relação ao seu paciente, quando você vai firmar alguma coisa após a sua avaliação, após o seu respectivo diagnóstico, já tem que ter CIF ali. Sempre vai ter que ter. Em todos os momentos. Não tem o que fazer. E aí, quando nós estamos pensando na CIF, por que ela é uma linguagem? Porque a gente sempre vai usar uma terminologia similar. Então, por exemplo, quando eu for falar da estrutura
eu sempre vou dizer que tem uma deficiência. Então, por exemplo, o indivíduo tem uma... Vamos pegar um quadro de um paciente que fez mastectomia radical e esvaziamento axilar, ou seja, tirou as duas mamas e os gânglios linfáticos debaixo do braço total, esvaziou. Você recebe, esse é o CID dele, esse é o diagnóstico clínico. Ele chegou para você, você vai fazer uma CIF, vai codificar isso. Como é que ficaria? Ficaria assim, deficiência completa, porque ele não tem mais, das estruturas dos vasos linfáticos dos membros superiores. E o código disso é S4200.420. Tem um código para isso. E aí você ia acrescentar embaixo. Deficiência completa das estruturas dos gânglios linfáticos dos membros superiores, porque também não tem os gânglios. Então não tem os vasos nem os gânglios. Então são duas estruturas. E isso tudo tá lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Achei que era uma pergunta, mas era o Dr. Eduardo fazendo uma consideração. Você é interpretado pelo que você escreve. Genial, cara. É isso aí. O peso da tua assinatura, né? O tamanho da importância daquilo que você assina. Então vamos voltar nesse exemplo aqui. Bom, a estrutura você já sabe que é uma deficiência completa. Quando você falar nas funções, que esta patologia e essa intervenção cirúrgica causou no indivíduo, você vai ter, por exemplo, uma deficiência completa nas funções dos vasos linfáticos, porque não tem mais. E uma deficiência completa também nas funções dos gânglios linfáticos, porque também não tem. E aí você vai ter um código para isso, que é o B4352 e o B4353. Aí você está me perguntando, mas isso é muito complexo, tá louco, tá falando número para lá e para cá. Mas e se eu te disser que 50% do código está pronto? É só tu pegar o PDF da CIF, apertar Ctrl Find, que é a ferramenta de buscar do Adobe, e tu vai escrever assim, vasos linfáticos. Vai puxar os códigos de todos os vasos, das funções, das estruturas. Então não tem desculpa. É muito, muito tranquilo. Claro, você vai ter que pegar o jeito de codificar. Depois ali, vamos supor que aquele indivíduo, ela tenha lá, em virtude do esvaziamento axilar, ela vai ter, por exemplo, uma dificuldade, ela tem um edema generalizado no membro superior e ela tem dificuldade de movimento. E aí você vai poder medir lá, fazer uma agonometria, uma cinemetria, uma biofotogrametria e dizer, por exemplo, que ela tem uma deficiência moderada para a função mobilidade articular de ombros e punhos. Então você vai usar a palavra deficiência sempre quando você for falar de estruturas e funções. Essa é a palavra, deficiência. Depois você vai ver as repercussões dessa falta dos vasos linfáticos e dos gânglios associado à deficiência de movimento e de força que esse indivíduo tem. Qual é a repercussão disso na vida dele? Ou seja, o que acontece? Porque esses dois itens é o que acontece da porta do consultório para dentro, que é aquilo que você está vendo. É um modelo biomédico, mas a CIF é um modelo biopsicossocial. Ela se interessa também para saber o que acontece da porta do consultório para fora. Aí você pergunta para o paciente, aí ele vai te dizer, olha, eu tenho perda da motricidade fina da mão, eu não consigo fazer crochê. Aí você vai dizer que ele tem o quê? Que ela tem uma limitação grave para executar e utilizar os movimentos finos da mão. Eu também não consigo preparar as refeições na minha casa. Aí você vai, mas tem refeição, tem até isso na CIF? Tem. Você vai dizer, ela vai dizer, eu tenho dificuldade moderada. Eu tenho uma limitação moderada na capacidade para executar refeições simples. Limitação moderada na capacidade de lavar e secar roupa. Tá tudo isso na CIF. Não é da minha cabeça. Então veja a abrangência disso. E você vai colocar isso no seu prontuário, no seu atestado. Uma vez eu peguei um caso do paciente, o paciente me disse assim que a maior dificuldade dele, depois de uma fratura de cólis, uma fratura de punho, é que ele não conseguia mais tocar violão. Se eu, Douglas, escrever isso em algum lugar, alguém pode dizer, como você está melindroso? O que tem a ver se o cara consegue ou não tocar violão? Isso não muda em nada na vida de alguém.
Mas dentro da CIF está escrito lá que tocar um instrumento musical é uma área da vida e que faz diferença na vida de alguém. Então não é o Douglas que está dizendo, é a OMS. Isso é importante, isso também pode ser quantificado e qualificado e codificado por nós. Dentro das áreas da vida nós vamos ter assim, limpar a habitação, manutenção e habitação dos móveis, transportar algo nos braços, transportar algo nos ombros, na pelve, nas costas, dificuldade em torcer as mãos e os braços, dificuldade em lavar todo o corpo, lavar, secar a roupa, limpar a cozinha. Gente, olha só, tudo isso você vai poder questionar o paciente. Faz parte, porque a dor da pessoa que nos procura é de que ela não consegue ter uma vida normal. Ok, nós vamos olhar o que acontece da porta do consultório para dentro, mas isso também faz diferença. Para nós, peritos, faz uma diferença gigante. Para mim, que faço perícia previdenciária, o juiz quer saber o quanto aquelas deficiências nas estruturas e nas funções está impactando a vida da pessoa. Então dizer que ela não consegue mais trabalhar, que ela não consegue mais subir e descer uma escada, que ela não consegue subir uma rampa, que ela não consegue caminhar, tudo isso está dentro da CIF, eu posso atestar. Eu posso quantificar isso. Então, vejam só o tamanho do potencial do diagnóstico fisioterapêutico. Olha o tamanho da nossa expertise, onde é que ela alcança. Olha como ela olha o ser humano global. Eu até publiquei no meu blog e no meu LinkedIn um diagnóstico fisioterapêutico gigante com tudo. Então, assim, a gente precisa começar a usar. É inevitável, nós precisamos voltar o nosso diagnóstico fisioterapêutico para a CIF. Falta 3 minutos. Bom, se você se interessa pela CIF, se você se interessou, se você quer saber mais, me siga nas redes sociais, o @DouglasGarciaFisio é o meu Instagram, publico bastante no LinkedIn, eu tenho um blog, chama no meu site é doutordougasgarcia.com.br, o doutor é DR, né? Então drdougasgarcia.com.br. Eu tenho um curso de CIF para fisioterapeutas, que é o mesmo nome dessa live, ele é 100% online, ele é gravado, você pode assistir a hora que quer, quando quiser. Ele está disponível no Hotmart, no meu site. Junto com o curso, você ganha uma planilha automatizada de Excel para avaliar a função mobilidade articular, onde você vai poder ali só colocar os graus que você encontrou e a própria planilha quantifica, qualifica para você e gera um dashboard para que você possa colar no seu prontuário. Eu sou bem disponível, qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no direct, clica ali, me manda um e-mail, manda um sinal de fumaça. Estou dizendo para as pessoas que estão adquirindo o curso por primeiro que podem tirar dúvida comigo. Enquanto eu não vender, 1000 cursos, eu posso atender todo mundo. Porém, se tiver uma gama muito grande, eu não consigo atender. Então, quem comprar primeiro consegue falar comigo ali. Estou sempre disponível, quem me conhece sabe. A minha ideia é fazer outras lives sobre CIF para fisioterapeutas. Se quiserem mandar perguntas, eu vou anotar e depois eu vou esclarecendo aos pouquinhos. Falta 1 minuto. Eu agradeço a todos que estiveram presentes, agradeço por ter emprestado os olhos, emprestado os ouvidos, os tímpanos, e espero que eu tenha conseguido agregar valor de alguma maneira no seu dia a dia, que você possa repensar a CIF, poder repensar o uso dela no seu dia a dia e que dê um start, mude o seu mindset para que você consiga entender a importância da CIF no dia a dia. Valeu, pessoal! Um grande abraço, fico à disposição para vocês, me chamem aí a hora que precisarem, me chama no direct aí que dentro do possível eu respondo todo mundo. Valeu, um grande abraço e até a próxima.